Carlos Ancelotti sendo anunciado como novo treinador da seleção brasileira, prazo definido. Jorge Jesus teria sido vetado, saiba toda a verdade a partir de agora das últimas informações e notícias da seleção brasileira. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo as informações da seleção canarinho, seleção pentacampeã mundial. Mas antes, é claro, eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, importante para o nosso trabalho, importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos apaixonados pela seleção canarinho. Obrigado pelo like, pela inscrição no oferecimento Alfa, sempre um lance à frente, link no primeiro comentário fixado, seja Alfa você também, lá você encontra os melhores odds do mercado, aposte sempre com responsabilidade. Bom, as informações da seleção brasileira que está há quase 40 dias sem treinador. Buscamos informações primeiramente direto com o diretor técnico, diretor executivo da seleção brasileira, Rodrigo Caetano, que em informação trouxe nome de preferência do presidente Edinaldo Rodrigues. Ele fala sobre o objetivo nos bastidores em relação às negociações com o novo treinador. Abre aspas, a gente trabalha realmente com um número muito reduzido de nomes, nem poderia ser diferente, mas ao longo desse período a gente avaliou algumas possibilidades e temos novos alvos. O fato é, até para você entender, torcedor que está aqui acompanhando o nosso canal, quem está negociando diretamente com Carlos Ancelotti, atualmente treinador do Real Madrid, é Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. É o preferido da CBF. O Rodrigo Caetano com Juan busca outros alvos, outros técnicos, como foi falado aqui na informação. Mais alguns detalhes, né? Segundo o jornalista Mário Cortegana, do The Athletic, jornal internacional, é que Carlos Ancelotti e Real Madrid já alinham últimos detalhes para encerramento do vínculo de contrato com o treinador e o clube espanhol. Então, nesse momento, é tratado, claro, com muita cautela, essa questão em relação ao vínculo de contrato entre Carlos Ancelotti e Real Madrid. Né? No momento, Carlos Ancelotti ainda é considerado funcionário do Real Madrid, né? O presidente Florentino Pérez tem outra preferência já também como alvo de treinador, mas a seleção brasileira, na pessoa do presidente Edinaldo Rodrigues, se vê otimista desta vez para fechar e logo em breve anunciar Carlos Ancelotti como novo treinador da seleção brasileira. Então é uma novela, é claro, são 40 dias já sem treinador, são 2 anos nessa espera também por Carlos Ancelotti, 40 dias após a demissão do técnico Dorival Júnior, mas a seleção brasileira, na pessoa do Edinaldo Rodrigues, já trabalha com otimismo para um desfecho por Carlos Ancelotti. O mesmo se diz motivado, um sonho, encerrar a carreira numa Copa do Mundo, treinando a seleção brasileira, há um acordo salarial na casa a mais de 5 milhões, mas no momento há uma expectativa já para a próxima semana ter um desfecho final em relação a Carlos Ancelotti, porque há um prazo definido para a convocação. O próximo jogo da seleção brasileira será no dia 5 de julho contra o Equador pelas eliminatórias da Sul-Americana, Copa do Mundo 2026. O Brasil está em 4º lugar na tabela de classificação com 21 pontos e os equatorianos ocupam a vice-liderança com 23 pontos. A seleção que está nesses 40 dias sem treinador. Lembrando que a convocação para os jogos contra o Equador e o Paraguai
já precisa ser enviada à FIFA no máximo do dia 18 de maio, para que haja obrigatoriedade na liberação dos jogadores. Então, antes do dia 18 de maio, já teremos ali o prazo para a convocação dos jogadores da seleção brasileira, quem vai estar à disposição, e pelo o que a CBF indicou, já até com um novo treinador. O fato é que, se tratando ainda do assunto Ancelotti, havia um questionamento sobre o final da La Liga, né, o final da temporada europeia, né, e até mesmo não havia uma questão do Ancelotti estar no Super Mundial de Clubes do Real Madrid. O fato é que aguarda nesse momento a liberação, o encerramento do vínculo de contrato para poder anunciar o novo treinador. E tomara que dessa vez tudo se resolva, até porque é muito importante um treinador, um comando técnico, e se for aí de fato Carlos Ancelotti, vai ser um golaço, um acerto, né, visto que o treinador tem muita experiência e pode agregar bastante na seleção pentacampeã mundial. E aí a gente entra num assunto aqui envolvendo ainda Jorge Jesus, que seria um plano B. Jorge Jesus está livre no mercado, teve a sua demissão confirmada do Al Hilal, porém surgiu aí boatos, informações que o Neymar Pai, juntamente com o Neymar, teria vetado ou não queria o treinador na seleção brasileira por conta de uma situação, de uma fala, né, com um contratempo entre Neymar e Jorge Jesus. Buscada informação, segundo o GE, essa informação não procede. Essa informação não procede. Em conversas com a staff do Neymar, o próprio Neymar Pai, informação não procede sobre o veto do Jorge Jesus, apesar do ex-treinador do Flamengo, do Al Hilal, ele ser considerado um plano B, né? Pode ser que, obviamente, né, na pessoa do Rodrigo Caetano, esteja ali em conversas com o Jorge Jesus. Abel Ferreira, o mesmo, falou que trabalha com poucos nomes. Quem tem ali negociação direta com a pessoa do Carlos Ancelotti é Edinaldo Rodrigues, o presidente. Lembrando que a seleção brasileira, no período de data FIFA, nessa próxima data FIFA, estará treinando no CT Joaquim Grava, no CT do Corinthians, e o jogo contra o Paraguai será na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians também. Então a gente fica de olho, segue de olho em toda a movimentação, nas últimas informações, nas últimas notícias da seleção brasileira, principalmente nessa questão de idas e vindas à espera, né, por Carlos Ancelotti, que segue nessa negociação em relação ao novo treinador. Da parte do Edinaldo há um otimismo, principalmente essa informação do The Athletic, trazendo aí uma reunião, trazendo aí um acordo para o encerramento do vínculo de contrato. Tomara que dessa vez Ancelotti não venha ter ali despistar, né? Não venha se esquivar da seleção brasileira, até porque o ciclo é muito curto. O ciclo é muito curto, é muito pequeno. A seleção precisa de um comando, precisa de alguém ali no dia a dia para ter, de fato, essa imagem, né, de um treinador, até por questão de entrosamento, que era um fator mais pedido, mais exigido, né? E foi o principal fator que condicionou a demissão do treinador Dorival Júnior. Não se via mais ali o encaixe do trabalho do Dorival na seleção, não se via um entrosamento, e por essas questões a seleção brasileira encerrou o ciclo com Dorival e agora está nesse namoro constante aí com o Ancelotti, e tudo indica, né, através desse prazo, que teremos na próxima semana um desfecho positivo na pessoa de Carlos Ancelotti. Eu conto com o seu like, com a sua moral, com a sua inscrição aqui no canal. Seguimos, né, de olho na nossa seleção pentacampeã, trazendo todas as notícias e informações. Compartilhe esse vídeo com um torcedor
que gosta das informações da seleção brasileira. Tendo mais novidades, no próximo vídeo vamos trazer para você, torcedor. Um abraço, até a próxima informação da seleção brasileira pentacampeã mundial.